Bem, bom dia, Tatiana. Bom dia, Márcia, Dorilene, né, os cantores que abrilhantaram a nossa formação lá da Escola Milton Monte. Queria agradecer o carinho, a acolhida, né, e, acima de tudo, assim, essa grande oportunidade de poder estar me dirigindo a todos os educadores e educadoras do município de Belém, da rede municipal, ou da rede estadual, ou das universidades, bem da sociedade paraense, ou mesmo de outros estados, que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando nesse convite. Esse momento foi carinhosamente planejado, não só por nós fizemos alguns diálogos, não é, para construir, para definir sobre como abordaríamos o currículo, não é, a discussão curricular, nesse momento de formação permanente. E achamos que uma proposta interessante seria a realização deste convite. Não é? Vamos amazonizar Belém é um convite, não é? Um convite que precisa da adesão não só dos educadores e das educadoras e gestores da Municipal de Belém, mas dos nossos estudantes, dos nossos pais, mães, das nossas comunidades, de toda a sociedade belenense e paraense. E aí, se nós queremos amazonizar Belém, se esse é o nosso foco, a intencionalidade, não é? A questão é, o que o currículo tem a ver com isso? Não é? É essa relação que a gente pretende estar evidenciando, claro, são reflexões iniciais, no momento coletivo, abrangente. Então, vamos socializar algumas ideias e continuar nossa formação permanente de aprofundamento, de leituras, de práticas, de praxis, não é? Que é isso que faz com que, né, a gente se transforme e consiga transformar a realidade. Bem, então eu diria para vocês, não é, que se a gestão do município de Belém está sob nova direção, entendeu? Nós precisamos compreender o que essa nova direção, essa nova gestão tem em mente, não é? Pretende com todos nós, não é para todos nós, sobre todos nós, pretende com todos nós. Não é? Então, essa gestão pretende que Belém se assuma como uma cidade educadora, como uma cidade alfabetizada, não é? Que reconhece a força, não é? E a potencialidade do legado freiriano para que a gente possa afirmar as nossas amazonidades, não é? A nossa amazonidade. Para que a gente possa afirmar a pluriversidade de territorialidades amazônicas que ocupam a nossa cidade, que convivem conosco. Não é uma missão fácil, é uma missão árdua, mas por isso que estamos fazendo em forma de um convite. Belém quer se assumir como uma cidade educadora. E vejam o papel que nós, educadores, que as nossas escolas têm, não é? De fazer com que Belém se transforme numa cidade educadora e alfabetizada. Que a gente possa zerar o analfabetismo, não é? No território. Bem, sabemos, não é, que o reconhecimento de nossas identidades
se fazem nas múltiplas relações que estabelecemos com o território, certo? Por meio dos nossos grupos, não é? Dos segmentos sociais, por meio das afinidades, das nossas afinidades de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de território, de deficiência, de geração. Como que todos esses coletivos se relacionam com o nosso território, produzem as nossas territorialidades e se afirmam como sujeitos individuais e coletivos. A gestão municipal quer ser acolhedora de toda essa pluriversidade, não é? Não de alguns, não é? Daqueles que são mais privilegiados, daqueles que têm mais oportunidades. Não, nós queremos ser acolhedores de toda essa pluriversidade. E não dá para fazer isso, não é? Com um processo de padronização, de uniformização, que tenta inibir as diferenças. Não. Para fazer isso, nós precisamos justamente o contrário, fortalecer a nossa heterogeneidade, fortalecer a pluriversidade de diversidades existentes na nossa cidade. Não é? Tentar confrontar com as desigualdades, afirmando as diferenças, não as desigualdades. Não é? E afirmando a igualdade também. A diferença não casa com a desigualdade, mas casa com a igualdade. Nós temos que lutar para ser iguais e diferentes. Não é? Iguais toda vez que a diferença fortalecer as nossas desigualdades. E diferente toda vez que a igualdade nos conduzir para o processo de uniformização, para o processo de padronização. Bem, então, o currículo é um instrumento potente, certo? Apropriado para fortalecer a nossa amazonidade. Porque é por meio do currículo que nós selecionamos os conhecimentos, os valores, as experiências que nós vamos utilizar na formação dos nossos estudantes, na formação dos estudantes paraenses de toda a sociedade belenense. Então, nós queremos que o currículo que nós estamos construindo, não é que vamos construir, nós estamos em processo de construção, não vamos começar agora. Nós sempre estivemos construindo, não é? Mas nós queremos que este currículo que nós estamos construindo, ele contribua para afirmar as nossas territorialidades amazônicas. E isso não quer dizer que a gente esteja defendendo uma apartação da identidade brasileira, da identidade latino-americana, da identidade mundial. Nós somos seres amazônicos, brasileiros, latino-americanos, não é? Internacionais, e toda e qualquer identidade que nós possamos e queiramos reconhecer, que nós possamos e queiramos visibilizar. Entendeu? Esse é o nosso convite. Não é? Nós podemos organizar um currículo que afirme as múltiplas identidades amazônicas que nós temos e que reconheça as nossas diferenças. Não é? Essa é a nossa proposta e o nosso convite. Bem, mas vamos refletir também o seguinte: diferenças, universidade, heterogeneidade, não combina com um só currículo para todos. Não combina com um currículo nacional, não é? Estabelecido assim, sem a nossa participação, sem a nossa construção.
Esses são os motivos da nossa implicância com a BNCC, certo? Com a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela tem a pretensão de ser um currículo para todos, um currículo padronizado, um currículo que fragmenta os conteúdos por anos, em relação a cada área do conhecimento, cada ano estabelece um processo de hierarquização. Alguns conhecimentos são mais importantes, superiores do que os outros, certo? A BNCC privilegia a meritocracia, aqueles estudantes que se sobressaem, que se esforçam, esses merecem o reconhecimento, vão para o pódio. O pódio não cabe todos os estudantes. A grande maioria acaba sendo descredenciado, deslegitimado e responsabilizado pelo seu próprio fracasso. Certo? A BNCC privilegia o darwinismo social. Os mais aptos, esses se saem bem com o nosso respaldo. E aqueles que não são os melhores, a eles o fracasso, a reprovação, os piores postos de trabalho que a sociedade oferece para eles. A BNCC privilegia a linearidade, aquela ideia de uma sequência evolutiva, que vai do mais simples para o mais complexo, como se isso hoje ainda fosse possível. A gente precisa entender toda a nossa complexidade, mas é essa a herança cartesiana, que ela não é explícita, entendeu? Mas é ela que constitui a base da organização da BNCC. E com um discurso progressista, que diz que vai trabalhar com a integração, que diz que vai trabalhar com a diversidade, que diz que vai trabalhar numa perspectiva dialógica de orientação, e não passa de uma imposição. Entendeu? Hoje, a gente se vê, tarefa, com a obrigação de cumprir um currículo nacional, para vocês verem o poder do currículo. A BNCC não influencia só os conhecimentos que os estudantes estudam na sala de aula, ela também influencia o processo de formação de professores, ela também influencia o processo de gestão educacional, ela também influencia o processo de avaliação educacional, essa avaliação externa, pautada nos índices, nos resultados, que tão mal faz a todos nós, que nos adoece, que nos exclui, que exclui os sujeitos menos favorecidos da possibilidade de mostrar toda a qualidade das suas vidas, dos seus saberes, que não cabem num dia de prova, numa tarde de prova, de múltiplas, como o IDEB e outros índices insistem em evidenciar. Bem, mas, fundamentalmente, a BNCC favorece o processo de mercantilização da vida. Entendeu? Aí, resume, concentra todos os nossos focos na preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. E numa perspectiva eurocêntrica. A Márcia falou no início, currículo tem a ver com poder. E eu não quero dizer para vocês que eu não me importo com o mundo do trabalho. Todos nós temos que nos importar com o mundo do trabalho. Nós nos constituímos seres humanos pelo trabalho, pela relação que estabelecemos com a natureza. Entendeu? Que vamos produzindo tudo que existe, toda a riqueza material e simbólica existente da realidade. Inclusive nossos territórios, o território de Belém é constituído nesta relação que os sujeitos estabelecem com os biomas, com o ecossistema, com todos os seres vivos ou não vivos existentes na natureza. E é isso que nós queremos valorizar.
uma relação menos antropocêntrica, não é? Que não nos coloque no centro do mundo como se nós fôssemos superiores a todos os outros seres vivos e como se tudo que existe pudesse se enquadrar como recursos, né? Recursos naturais a serem explorados pelos seres humanos. Tudo que tem vida merece viver, merece continuar vivendo. E só vai acontecer isso, não é, se nós tivermos uma ação voltada para essa sustentabilidade. Né? Os projetos hegemônicos que nós temos hoje, né, de mercantilização da vida, de eurocentrismo do mundo, do agro, do hidro, do mineral negócio, eles não contribuem para que a humanidade tenha sustentabilidade, para que a natureza possa continuar existindo e produzindo, entendeu? Produzir não significa não modificar, né? Mas significa modificar, preservar, conservar, entendeu? Continuar produzindo a nossa existência em conjunto, em comunhão com os outros seres humanos, com os outros seres vivos. Então, os seres humanos não vivem sem o trabalho. O trabalho é absolutamente central nos nossos processos formativos, educativos e sociais. Mas o trabalho é tão central como é central o território, como é central a natureza, como é central a cultura, os nossos modos de vida, que são diversos, de produzir a nossa existência. E é isso que nós queremos reconhecer, entendeu? Com as nossas práticas curriculares, com a construção curricular que nós estamos efetivando. Aí vocês poderiam dizer, mas nós temos um currículo nacional, a BNCC. Nós temos um currículo, inclusive municipal, não é? Que segue essa linha, que foi aprovado recentemente pelo Conselho Municipal de Educação, não é? Que foca a educação infantil, que foca o ensino fundamental, não é? Que foca a educação de jovens e adultos. Nós vamos desprezar, não é, esses currículos nacionais que foram produzidos? Não vamos, não podemos. É muito difícil. Primeiro que eles se impõem sobre nós, não é? E segundo, não é? Porque, assim, nesses documentos curriculares tem muitas informações que a gente pode aproveitar. Na realidade, para mim, eles não passam muitas vezes de listagem de conteúdos, de habilidades e de competências, certo? Produzidas não tão coletivamente como a gente gostaria que fosse, ainda que eles se apresentem dessa forma, não é? E, fundamentalmente, sob a liderança de determinados grupos, por exemplo, como o Todos pela Educação, o Movimento pela Base, que representa-se um grande movimento de empresariamento, de mercantilização e de produção da vida da educação. Nós não queremos fortalecer isso. Educação não é mercadoria, educação é direito humano subjetivo. Todos os sujeitos têm esse direito, é inalienável. Nós nascemos e adquirimos esse direito. Infelizmente, não é, esses grupos empresariais, não é, da relação parceria público-privada, eles apostam numa educação que quem pode pagar usufrui de um processo de melhor qualidade. E quem não pode, não é, teria que se conformar com aquilo que o Estado, que as redes públicas oferecem. E aí entramos nós. Não é? Nós queremos oferecer um currículo de qualidade.
Nós queremos oferecer um processo educativo, não é, que nos reconheça na nossa amazonidade, nas nossas múltiplas identidades que constituem o território de Belém. Não é? Belém tem o centro e tem a periferia. Belém tem territórios rurais, não é? Territórios de assentamentos da reforma agrária, territórios indígenas, as territorialidades circulam. Belém é uma cidade multicultural, podemos dizer assim, intercultural. Eu gosto mais da ideia do intercultural. Mas nós não queremos uma interculturalidade hierarquizada, em que alguns se sobressaiam e tenham privilégios em relação à grande maioria. Nós queremos um currículo, não é, que fortaleça uma política intercultural crítica, não é, dialógica, interativa. E com isso, é nisso que o Paulo Freire nos ajuda a pensar, certo? Então, nós podemos partir desses currículos que foram construídos, não é, e que querem se impor sobre nós. Mas desde que a gente assuma dois grandes princípios que são muito caros para nós, educadores, certo? Porque são esses princípios que vão garantir o nosso poder de incidir, de interferir, não é, na construção curricular. Então, os dois princípios são a autonomia, certo? Eu, como educador, não quero abrir mão, não é, do meu poder de selecionar os conhecimentos que nós, coletivamente, na nossa escola, na nossa sala de aula, com os estudantes, com os pais, não é, com a comunidade, consideramos que sejam fundamentais para a nossa formação. E aí a gente chama Freire de novo. Paulo Freire, quando escreveu um livro, não é, para dialogar com os educadores sobre suas práticas educativas, propositadamente chamou de pedagogia da autonomia. E é isso que hoje a BNC e a BNC Formação, BNCC, a BNC Formação, tentam confiscar dos educadores a autonomia, não é? A sua praxis, a epistemologia da praxis, substituindo por uma epistemologia da prática, que a gente acha que nossos educadores não têm a capacidade e a competência, não é, de construir coletivamente os currículos, que eles precisam seguir as prescrições das aprendizagens essenciais que estão lá, definidas por um grupo que, por mais que diga que milhões participaram, a gente não se enxerga lá. Entendeu? Porque, assim, eu ia dizer uma coisa que não é verdade. A BNCC é essencialmente territorializada, entendeu? Mas é uma territorialização que desterritorializa as nossas identidades locais, as nossas identidades regionais, justamente porque trabalha nessa abrangência e na homogeneidade. Então, o princípio da autonomia precisa ser materializado, precisa ser exercido, né, por nós, educadores, pelas nossas escolas, pela rede municipal de Belém. E o segundo princípio é o da diversidade. Entendeu? Nós somos 100% diversidade. Nós não somos diversidade somente, não é, naquilo que não é contado no processo avaliativo, certo? Naquilo que a gente diz, olha, nós vamos priorizar para a avaliação os conteúdos de linguagem, de matemática, das áreas do conhecimento. Não, mas a gente também vai utilizar a diversidade. Não. Entendeu? Nós somos 100% diversidade. E o nosso convite, entendeu, para os educadores e educadoras nesse momento é que a gente
construa os nossos currículos incorporando os saberes, as experiências, não é? Todas as práticas culturais, as práticas produtivas, as práticas ambientais, não é? As ideologias que hoje nos constituem, não é? Enquanto amazônidas, enquanto belenenses, enquanto brasileiros, na sua amplitude, na sua pluriversidade. Certo? Este é o nosso convite, entendeu? Para cada educador e para cada educadora. Nós precisamos politizar os nossos currículos. Nós precisamos entender que eles são um território em disputa, como mostrou a Dorilene, não é? O Miguel Arroio, ele é brilhante quando ele nos apresenta. O currículo é um território em disputa. E nós queremos participar dessa disputa. Nós queremos, com o currículo, dar visibilidade nas nossas identidades, nas nossas múltiplas territorialidades amazônicas, não é? Que possuímos. O Miguel Arroio tem um outro livro que eu considero muito importante, não é? Assim, bastante atual, que ele diz que outros sujeitos, outras pedagogias. Então, é o reconhecimento de que se outros sujeitos adentram na escola, os nossos sujeitos das águas, ribeirinhos, assentados, indígenas, não é? Os nossos sujeitos deficientes, os nossos sujeitos LGBT, os nossos sujeitos das periferias urbanas, os nossos sujeitos estrangeiros, refugiados, se outros sujeitos, não é, adentram a escola precisa ser outra. Os currículos precisam ser outros. Entendeu? Mas, para isso, a gente precisa compreender, reconhecer e agir nessa direção. É esse o nosso convite. Não é uma retórica. Não é? Quando a gente chama a comunidade, as nossas comunidades educativas, a comunidade da rede municipal de Belém, a assumir essa tarefa, essa missão. Vamos amazonizar Belém. Vamos construir um currículo, não é, em que a gente consiga enxergar, em que a gente consiga visibilizar, que a gente consiga reconhecer e valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós produzimos. Nós fazemos parte da humanidade, entendeu? Então, nós não podemos aceitar um currículo universal que não reconhece a nossa participação na universalidade. Não é? Para aqueles que defendem, né, a ideia de um currículo universal, eu só defendo um currículo universal se a universalidade deste currículo for reconhecedora da existência, da pluriversidade de territorialidades, de identidades existentes. Não é? Se essa universalidade reconhecer que as relações entre nós são relações de conflito, são relações contraditórias, não é? Mas podem ser relações dialógicas. O currículo, o diálogo, ele não exclui o conflito, ele não exclui a contradição. O diálogo exclui a exclusão. O diálogo exclui a opressão. O diálogo exclui a subalternidade, a colonização, a colonialidade, que nós não temos mais colônias, não é, digamos assim, efetiva, mas o processo de colonialidade, ele não se extinguiu. Então, o nosso currículo precisa reconhecer isso, senão a gente não altera isso. Certo? Então, é esse o convite que nós estamos fazendo hoje para
cada educador, para cada educadora, para todos os educadores e educadoras, para todas as nossas escolas. Vamos alfabetizar Belém, não é? Mas vamos alfabetizar Belém com um instrumento poderoso. Eu não chamo de arma, não. Eu acho assim, estranho que a educação é uma arma, não. Educação é um instrumento poderoso, potente, né? De transformação das pessoas, por meio dos conhecimentos que elas aprendem. E não aprendem só na escola, aprendem na escola, aprendem no trabalho, aprendem na igreja, aprendem com a mídia, aprendem em todos os espaços sociais, culturais em que eles participam. Por isso que não basta ter só as escolas como espaços educadores, nós precisamos ter a cidade, é uma cidade toda se reconhecendo como educadora e tentando conquistar mesmo aqueles que têm outro projeto para a cidade, não é? De reconhecer a cidade não como abrigo, não é? que nos acolhe, que nos protege, mas uma cidade que mais parece uma selva, onde as pessoas disputam, não é, entre si em condições desiguais, e aqueles mais favorecidos, privilegiados, esses se sobressaem como vencedores. Entendeu? Nós estamos tendo a oportunidade, ou pelo menos mais uma oportunidade. As oportunidades são múltiplas, entendeu? Da gente construir um currículo, né, que reconheça que nós somos diferentes, diversos, e que podemos conviver com essas diferenças e com essas diversidades. Que a gente não precisa estabelecer uma hierarquização, por exemplo, entre as nossas religiosidades, entre as nossas raças, né? Entre as nossas opções, atitudes sexuais, não é? De gênero, com as nossas deficiências. Nós não precisamos, não é, escolher qual desses nós vamos incluir. Nós podemos tomar a decisão de incluir todos. Não é fácil? Claro que não é fácil. Paulo Freire nos alertava disso. A mudança é difícil, mas é possível. Mas ela só é possível se a gente apostar, se a gente se envolver, se a gente se implicar, se a gente reconhecer. Paulo Freire trabalhava com 3 referências que eu considero fundamentais para a gente compreender o processo dialógico que nós estamos querendo construir com, né, a construção dos nossos currículos, ou do currículo da rede municipal. Paulo Freire dizia que nós todos somos seres incompletos, inconclusos e inacabados. Se a gente enxergar, não é, todos nós como incompletos, nós vamos compreender que a nossa completude ela se estabelece, se concretiza no momento em que eu dialogo com os outros, diferentes de mim. Entendeu? Então, quando nós reconhecermos, não é, que nós somos inconclusos, os seres humanos não concluem nunca essa ideia de formação permanente. Não é formação em serviço, formação continuada, treinamento, reciclagem. Não, é formação permanente. Entendeu? E porque os seres humanos são inacabados. Olha, se nós temos algum tipo de vocação, que eu também não defendo muito esse conceito de vocação, mas todos os seres humanos têm a vocação de ser mais,
nós não nos conformamos, entendeu? Assim, com aquilo que a gente conquista, com aquilo que a gente produz. O ser humano é assim, e a educação contribui para isso. Cada passo que a gente conquista nos motiva, nos anima a seguir em frente, não é? E a conquistar mais. Mas essa tem que ser uma visão contrária à perspectiva, não é, da educação como capital humano. Entendeu? Não aquilo que a gente quer acumular, porque nós possuímos e só somos valorizados por conta, não é, da nossa empregabilidade, entendeu? Das formações que a gente recebe para o mercado de trabalho. Isso é muito excludente com a grande maioria dos sujeitos. A gente acompanha, não é, as notícias dessa pandemia, não é? Quantas pessoas nós temos hoje desempregadas, subempregadas, vivendo de bicos, não é? Vivendo de situações produtivas precárias, não é? Assim, degradantes da sua condição de ser humano. E nós vamos fazer coro com isso, né? A se contentar em formar os poucos que merecem uma vida digna e para poder conquistar esses postos no mercado de trabalho. Eu não me contento com isso, entendeu? Eu quero que todos ao meu redor, que todos que convivem comigo possam seguir firme na ocupação de postos de trabalho dignos, não é? Com estabilidade, não é? Com remuneração digna, com formação permanente. Olha, são essas ações, não é, que estão sendo propostas agora. Eu sei que isso não agrada a todos, não é? Eu sei que muitas pessoas, não é, estão ali preocupadas, não é? Ah, mas e a preparação para o concurso público? E a preparação para o mercado de... E a preparação, entendeu, para a empregabilidade, para chegar na universidade? Nós também nos preocupamos com, não é, a formação dos estudantes para que eles consigam, a partir da educação básica, ingressar à educação superior. Mas isso não faz da educação básica um espaço de transição ou de preparação para. A gente não pode restringir a educação a isso. Como a gente não pode restringir também a educação à aprovação nos testes, não é? Aos índices que não elevam nunca. Porque, olha, neste momento, o que tem feito a nossa gestão estadual e as gestões municipais passadas? Concentrado todo o esforço formativo no processo avaliativo. E o resultado disso foi positivo? Não foi. Entendeu? Não foi porque os índices não melhoram. E mesmo que os índices melhorassem, às vezes os índices melhoram. E isso muda muito pouco nas condições concretas de qualidade de vida dos sujeitos. Então, nós estamos convidando vocês para, junto conosco, assumir uma proposta de construção, de organização do currículo que afirme a nossa amazonidade, as nossas territorialidades amazônicas, que afirme que elas são diversas, e não são diversas só para, entendeu, em algum momento da disciplina, não é? Naquilo que não conta e que não é válido para ser avaliado, não é? Nas nossas provas, nos nossos exames de avaliação. Nós queremos os sujeitos das nossas comunidades ocupando as nossas escolas com a sua cultura, com os seus saberes, com as suas práticas. A escola é um espaço formativo não só dos nossos estudantes, mas de toda a comunidade. Entendeu? Isso tanto nos territórios rurais, nos territórios urbanos, como nos territórios rurais.
Belém precisa reconhecer que o seu território não é integrado somente, pelo urbano e pelo urbano central, mas é pelo urbano e as periferias, que são diversas. É pelo urbano e os territórios rurais, que são diversos. Olha, eu fico sempre muito preocupado quando as pessoas reforçam a ideia, de que Belém é constituída por muitas ilhas. O que são ilhas? Belém é constituída por muitas comunidades, povos das águas, entendeu? Que precisam fortalecer suas identidades territoriais, que constroem na sua relação com as águas, com a terra e com a floresta, entendeu? Então, vamos começar a mudar, porque os termos, os nomes, eles falam da nossa identidade, de quem nós somos. Os sujeitos não são moradores das ilhas, os sujeitos são moradores da cidade de Belém, são moradores dos territórios ribeirinhos, entendeu? Que não estão apartados dos demais territórios. Não é? É isso, o convite do currículo é para que a gente entenda que as nossas águas, a nossa floresta, as nossas terras, também são sujeitos de direitos, como nós, os seres humanos. Lembra do que eu falei para vocês? Tudo que é vivo merece viver, merece continuar existindo, mas para isso a gente precisa pensar dessa forma, entendeu? Nós precisamos ensinar e aprender os sujeitos, por meio do currículo, que somos amazônidas, a reconhecer nossa amazonidade. É esse o nosso convite. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar dialogando com vocês, de estar animando vocês, a aceitar o nosso convite, a aderir a amazonizar Belém. E aí a primeira pergunta, ela diz o seguinte: a BNCC, e eu mesclei com várias perguntas, mas o foco é este. A BNCC é um documento legal. Então, como fugir dos seus direcionamentos e como desenvolver o currículo para a formação em ciclo? A formação em ciclo, que é a organização da Secretaria Municipal de Educação. E como também tratar deste assunto, amazonizar Belém, nessa perspectiva de currículo, considerando o índice do IDEB, considerando as avaliações externas. E aí existe essa preocupação. Então, foram várias perguntas, mas com este foco, com esta preocupação. Nós poderemos dialogar sobre essas questões e depois eu passo à próxima pergunta. Pode ser assim? Pode. Vamos lá. Vocês viram que na minha fala eu não desconsiderei isso, não é? Tanto a BNCC quanto os currículos que foram aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, entendeu? Eles são documentos legais, não é? Não sei se estão tão legítimos, não é? Porque legitimidade a gente não conquista pela imposição de ser legal, e sim das pessoas se sentirem representadas, contempladas, não é? Delas apostarem, nesses currículos. Então, mas eles são currículos legais. Enquanto currículos legais, entendeu? Na minha opinião, eu falei para vocês, eles acabam trazendo, em grande medida, listagem de conteúdos, de habilidades, de competências. São competências gerais. Nós não podemos perder de vista, como eu falei para vocês, que essas competências, essas habilidades, assim, elas têm sempre uma intencionalidade. O currículo nunca está dissociado de um projeto
social, cultural, ideológico, entendeu? Então, a gente tem que partir desse reconhecimento. Quem é que tem disputado efetivamente o currículo nessa perspectiva da BNCC? É o Todos pela Educação. Quem é o Todos pela Educação? São todas essas empresas, né, de aplicativos, consultoria, assim, o Itaú Social, a Natura, entendeu? Esse pessoal todo tem um projeto social, tem um projeto político e tem um projeto educacional, que eu falei para vocês, não é meritocrático, darwinista e essencialmente mercantilizador. Então, vamos lá. Como fugir disso? Porque é isso que interessa para nós. Eu acho que a ideia não é fugir, que ninguém foge da disputa e da batalha. Não é? Ou se fosse fugir, a gente ia pedir asilo em outro lugar, em outro planeta. A ideia não é essa de fugir. A ideia, primeiro, na minha opinião, é a gente compreender efetivamente o papel de um currículo nacional, suas intencionalidades e, fundamentalmente, seus pilares. Quando eu trouxe a ideia dos princípios para nós, da autonomia e da diversidade, é que, para mim, esses são os dois grandes pilares que a BNCC tenta confiscar, né, dos seus grupos, dos grupos que não concordam, não é, com essa visão de currículo, com esse projeto de currículo e de sociedade. Bem, então, sendo a BNCC e os outros, não é, currículos nacionais muito centrados nessas listagens de conteúdos, então, a minha proposta é que a gente, não é, entenda que vai precisar de uma outra visão. Qual é a outra visão? A outra visão é que os conhecimentos não estão separados, não estão apartados. Entendeu? Esses conteúdos selecionados pela BNCC, as aprendizagens prioritárias, essenciais, as habilidades, elas são gerais. E nós podemos, né, partir desse geral e tentar relacionar com o que é específico, entendeu? Com o que é nosso, com a nossa identidade, as nossas identidades, com os nossos saberes, com as nossas experiências, certo? Então, o que eu estou querendo é que a gente enxergue o conhecimento nessa perspectiva mais abrangente. Não dá para a gente entender que o conhecimento universal é a visão de um grupo imposta a todos os outros. Não. A visão universal é de reconhecimento, né, da existência da diversidade de saberes, de culturas e que podem ser incorporados no currículo. Aí alguém me pergunta, mas é questão dos índices, né, das avaliações? Se não fosse isso, iriam me perguntar, e a preparação para o concurso público? Né? E a preparação para o ingresso na universidade? Né? Que tem a ver com o exame nacional. Antes era o vestibular, agora é o Enem. Entendeu? Então, essas são as questões assim, que nos perseguem. Eles são contingenciamentos, condicionantes, para fazer com que a gente enfraqueça a nossa atitude e disposição de incorporar conhecimentos mais abrangentes, diversificados e de reconhecer nossas territorialidades. Ora, eu penso que se nós realizarmos um currículo em que a gente não despreze o conhecimento científico, né? Mas que a gente faça com que o conhecimento científico dialogue com os conhecimentos tradicionais, ou com os conhecimentos locais, ou com os conhecimentos populares, chame eles como a gente quiser chamar. É aí que entra a ideia da interculturalidade crítica, certo? Mostrar para as pessoas que eles não são separados, apartados, e que eles não precisam ser hierarquizados. Eles podem trabalhar interativamente.
Ora, se eu faço isso, na minha visão, eu estou preparando meus alunos muito mais do que, né, para que eles tenham um bom desempenho nos testes educacionais. O que eu não posso é restringir todo o meu processo educativo à preparação para os testes, né, nacionais, para os exames nacionais, para o mercado de trabalho, para aprovação em concurso público. Isso tem que ser consequência de uma educação de qualidade, entendeu? Que nós vamos oferecer para os nossos estudantes. Eu não considero que a incorporação dos saberes ribeirinhos, dos saberes do campo, dos saberes indígenas, junto com o conhecimento científico nos nossos currículos, vai rebaixar a qualidade dos nossos currículos. Pelo contrário, entendeu? Nós vamos ampliar o raio de abrangência, de compreensão, entendeu? E não só os saberes dos nossos deficientes, olha aí a diferença que faz a gente ter uma pessoa traduzindo numa outra linguagem, entendeu? Aquilo que a gente está falando e que uma comunidade inteira não consegue acessar se não estivéssemos utilizando, não é? Esse instrumento que é a língua de Libras. Então, é isso que eu estou colocando. Nós não vamos fugir de nada, entendeu? Nós não vamos abandonar a disputa, nós apenas vamos avisar a esses grupos mais poderosos, não vai ser fácil, entendeu? Que nós queremos disputar o direcionamento dos nossos currículos, certo? E a disputa tem que ser com a afirmação das nossas identidades, porque os conhecimentos que os estudantes aprendem forma quem eles são. Eles não precisam se formar brasileiros ou universais, internacionais, sem se sentir amazônicos. A gente pode se sentir amazônico, se sentir brasileiro, se autodeclarar, não é se sentir, é se autodeclarar amazônida, brasileiro, latino-americano e mundial. Entendeu? E aí eu já adianto, não sei se a Isabel vai colocar, que eu dei uma olhada rapidamente no chat, isso não se faz com a parte diversificada do currículo, porque é aí que a BNCC coloca a diversidade. Para a BNCC, a diversidade está na parte diversificada. Alguém é avaliado pela parte diversificada? Não. É que nem os PCNs. Os PCNs abriam a boca para dizer que haviam os temas transversais. E alguém é avaliado pelo conteúdo dos temas transversais? Não é, entendeu? Porque não é isso que conta, não é isso que efetivamente vale. O que vale é o conteúdo das nossas áreas do conhecimento. E que eu me arrisco a dizer, da maneira como a BNCC e os currículos nacionais tratam, é numa perspectiva disciplinar, cada um na sua caixinha, cada um separado por ano. Ela não diz que é por série, mas é por ano. Mas é por série, ela diz que é por ano. Mas é ano porque ela não quer dizer que é por série, mas é tudo estabelecido. É o sistema seriado que se apresenta para nós com uma nova roupagem. Entendeu? Com essa roupagem hoje de que as tecnologias vieram para ficar, né? De que a gente tem que utilizar o ensino remoto, gente, não passa de massificação. Porque se a maioria dos sujeitos não conseguem acessar a internet, não vão se incluir, entendeu? Nessa nova era da comunicação. Então, o discurso é esse. Temos que nos incluir, mas nós não temos as condições materiais e objetivas para fazer. Entendeu? Nós precisamos reconhecer isso. Sem as condições materiais e objetivas para fazer, esse discurso, não é? Às vezes da equidade, fica tudo na retórica. Entendeu? Fica tudo na retórica. E não é isso que a gente quer. Bem, eu não sei se eu
expliquei, porque eu penso assim, não é que é difícil responder, mas estou tentando interagir, refletir. Olha, como professor de currículo e também alguém que fala muito sobre currículo nas redes, eu me deparo com isso o tempo inteiro. Alguém me perguntou, eu vi também ali no chat, e se tivesse uma disciplina sobre estudos amazônicos? Gente, será que a nossa identidade cabe numa disciplina? Aí a gente vai ter uma disciplina sobre estudos amazônicos e todas as outras disciplinas que não querem saber dos estudos amazônicos. Não é essa a nossa proposta. A proposta é de amazonizar o currículo. Então, a Amazônia tem que estar do início ao fim. E do início ao fim, com o Brasil, do início ao fim, com a América Latina, do início ao fim, com o mundo, do início ao fim. Isso, para mim, é um enfrentamento de uma visão cartesiana. Porque o problema é esse, não é? A BNCC não se assume nem como cartesiana e nem como seriado, não é? Nem como a seriação, entendeu? Então, todo mundo assim discute, né, o quanto que a seriação deve ser enfrentada. Aí eles vão, não, vamos mudar para anos. Aí agora a gente não tem 9 séries, a gente tem 9 anos. O mais engraçado não, interessante é no ciclo, que a gente implanta o ciclo. Aí você pergunta para o educador, assim, você trabalha assim na rede? Eu trabalho. Aí eles dizem, em que série? Aí eles dizem assim, não, eu trabalho no primeiro ciclo, primeira série. E onde eu trabalho no primeiro ciclo? Ele tem que dizer que é o primeiro ciclo, primeira série, porque senão a pessoa não vai entender, entendeu? As pessoas que não são da área da educação, que muitas vezes não entendem a organização em ciclo, e a pessoa diz, eu sou professor do primeiro ciclo. Primeiro ciclo? Aí para explicar, dizer, primeiro ciclo, primeira série. É para vocês verem como a série é hegemônica. E ela se impõe a nós. Assim como a BNCC se impõe a nós. Entendeu? E eu não acho ruim, não. Eu quero dizer para vocês assim que eu me sinto convencido disso. Quanto mais a BNCC se impor, melhor para nós. Entendeu? Porque quando a gente impõe, as pessoas resistem. Ninguém aceita a opressão, entendeu? Ninguém aceita a imposição. Não são só os jovens que são rebeldes, entendeu? Que são ovelha negra. Isso serve para qualquer idade, entendeu? Para qualquer situação. Quanto maior a opressão, mais elementos nós temos para a resistência. E eu não estou propondo resistência, eu estou propondo resistência. Certo? Assim, na linguagem de muitos autores, como Carlos Walter Porto Gonçalves, entendeu? Nós estamos propondo uma reconstrução, uma ressignificação, entendeu? E isso vai exigir dos educadores, das educadoras, e não só deles, então, também dos pais, dos estudantes, não é? Esse outro olhar, que não seja, não é? Direcionado pelo processo de mercantilização, pelo processo de colonialidade, pelo eurocentrismo. Então, vocês estão vendo, são trabalhos hercúleos. Não é uma coisa simples, não é? Vamos amazonizar Belém e achar que, de uma hora para outra, nossos currículos, né, serão amazonizados. Será uma disputa, entendeu? Mas uma disputa qualificada. É isso que nós estamos propondo. Uma disputa dialógica, não é? Uma disputa para construir a contra-hegemonia. Não vai ser uma disputa impositiva, entendeu? E nem a gente dizer como a BNCC, não, porque 100 milhões de pessoas encaminharam sugestões para a BNCC. Vocês acreditam mesmo que o grupo que sistematizou a BNCC teve condições de incorporar, de ao menos ler as 100 milhões de propostas que foram direcionadas à BNCC? Acho muito difícil, entendeu? Que isso tenha sido possível. Mas as pessoas repetem isso e assimilam isso. Elas dizem que foi construída coletivamente.
É que nem o currículo que foi aprovado no Conselho Municipal de Educação. Eu pergunto, vocês participaram efetivamente, não é, da construção desse currículo? Vocês sabem o que está colocado lá nesse currículo? Não. Talvez alguns poucos tenham conhecimento disso. Da mesma forma, a BNCC foi construída por uns poucos. Mas esses poucos, hoje, né, por meio do movimento pela base, do movimento Todos pela Educação, eles bombardeiam a gente. Olha, eu sei porque eu me cadastrei o meu e-mail, entendeu? Para poder receber esse. Eu fico louco, é toda hora, não é? De que a base é maravilhosa, de que tem comunidades de educadores exercitando, materializando a base, porque a base é atual, porque a base. Nós estamos muito distantes da base, porque quando eu penso que a base é um documento que tem mais de 600 páginas, eu queria saber se vocês já conseguiram ao menos ler toda a BNCC. Eu quero dizer para vocês que eu, como estudioso de currículo, eu tento. Cada vez mais eu avanço um pouquinho, Mas dizer para vocês que eu já consegui ler toda a BNCC, eu tenho dúvidas até se as pessoas que elaboraram e sistematizaram a BNCC conseguiram ler todo aquele calhamaço de listagem de conteúdos, habilidades, né, e competências. É isso, Isabel. Vamos continuar nossa conversa, que eu acho que está interessante, né? Isso, professor, está muito. Tem mais uma pergunta aqui, é da professora Maria de Nazaré Souza. Ela diz: a terra, os rios e as florestas podem simbolizar o lugar da organização social e política? Nossa, que pergunta maravilhosa, né? A terra, as águas e a floresta, e as florestas, elas são completamente invisibilizadas na nossa cidade. Primeiro porque nós somos a capital do estado, e aí quando a gente pensa na capital, a gente pensa, né, num território desenvolvido, pelo menos que deveria ser, perto dos demais. E quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente só enxerga os espaços urbanos, entendeu? A gente só enxerga o que o centro consegue oportunizar de acesso, né, às informações, às tecnologias, à saúde, à educação, à formação, ao desenvolvimento, ao trabalho. Então, olha só, essa visão, ela é uma visão que foi construída. Ninguém nasce pensando dessa forma, a gente aprende a pensar dessa forma. Assim como a gente aprende a pensar, não é, que o campo, as águas, a floresta, quando muitos, assim, são aqueles lugares idílicos, não é, que a gente vai passar o final de semana, as férias na fazenda da vovó, porque é assim que a gente estuda nos nossos livros didáticos. Os livros didáticos. É dessa maneira que a gente aprende, pessoal. E a gente continua aprendendo dessa forma. Olha, quando eu vejo as propagandas do agronegócio, com muita indignação, que diz assim: o agro é gente, o agro é diversidade, o agro é o açaí. Aí eu fico pensando, mas o que tem a ver o agro com o açaí? O açaí é extraído pelos nossos extrativistas, pelos nossos ribeirinhos, entendeu? Das nossas bases, dos nossos igapós, e o agro diz que é dele. Olha, se a gente for olhar, o grande investimento do agro hoje é a soja. Aonde a soja entra, ela acaba com a floresta. A soja é um matinho rasteiro, assim, que toma conta de tudo. E nas imensas plantações de soja não tem uma pessoa, não tem nada, entendeu? E o agro continua dizendo para a gente com gente, entendeu? Que é diversidade.
Pelo contrário, o agro representa a produção padronizada em commodities, vai tudo para exportação. O que a gente come no dia a dia, toda a diversidade, quem produz, são esses sujeitos do campo, das águas e da floresta, nesses territórios que são invisibilizados. Belém tem as águas, não tem as ilhas, tem as comunidades ribeirinhas, entendeu? Nessas comunidades ribeirinhas tem a floresta. De lá também vem o açaí, vem o cacau, vem a pupunha, vem um monte de outros alimentos que nós produzimos. Vem a farinha, entendeu? Da mandioca. Daqui a pouco o agro vai dizer que também a farinha é dele. E a farinha é produzida pelos nossos pequenos agricultores, numa produção familiar, que sustenta todo o nosso estado e, quem sabe, o país inteiro com a farinha da melhor qualidade que só nós comemos. E a gente não reconhece que esses povos têm cultura, que esses povos têm saberes, que esses povos têm uma tradição ancestral. Gente, olha, foi da combinação dos negros que vieram para cá forçadamente, escravizados, com as populações indígenas e com as populações estrangeiras também, não só são os portugueses, que nós fomos construindo a sociedade brasileira, uma sociedade marcada pelo escravismo, marcada pelo patriarcado, entendeu? Marcada pelos grandes coronéis, que a gente precisa expurgar o poder desse povo. Entendeu? Olha, nós estamos tentando fazer isso. Historicamente, nós não estamos começando agora. Historicamente, os sujeitos se revoltaram contra essa forma de poder opressora, entendeu? Colonizadora, da colonialidade. Nós precisamos fazer com que as nossas escolas se engajem nesse processo. Entendeu? Olha, vamos lembrar do Freire. A educação não muda a realidade, mas ela muda as pessoas. E as pessoas mudam a realidade, mas para ela mudar as pessoas, o conhecimento tem que ser outro. Senão ela não muda. Entendeu? Se nós continuarmos a reproduzir os conhecimentos que as classes mais privilegiadas selecionam para as pessoas aprenderem, eles estão muito satisfeitos, não é? Mesmo com essa pandemia que tem trucidado com a economia ou com o trabalho de grande parte das pessoas, os bancos não param, não é, de aumentar os seus lucros e a bolsa, as grandes corporações. Eles estão muito felizes, eles não estão nem aí para os dramas que a gente vive. O presidente quer liberar a arma, como se isso fosse solução para a violência que só aumenta na nossa cidade, o feminicídio, a xenofobia, a intolerância religiosa, entendeu? Só aumenta. Por quê? Vocês estão vendo aí a educação e a saúde, tem uma lei, não é? Que alterou a Constituição, que em 20 anos nós não vamos aumentar o investimento e agora ainda querem tirar o dinheiro que deveria ser investido para ampliar a educação, entendeu? Para cuidar dos estragos da pandemia. Nós não podemos permitir isso. Mas como nós vamos confrontar? Entendeu? Aí sim, o nosso instrumento, não a nossa arma, o nosso instrumento é a educação, é o currículo. São os conhecimentos que os sujeitos vão aprender para reconhecer que Belém tem floresta, e na floresta tem gente, que Belém tem água, e nas águas tem gente, que Belém tem os assentamentos, e nos assentamentos tem gente em tudo quanto é canto, entendeu? Mas pensem, se a gente pensar o período da ditadura, não é? Que os governos militares resolveram, não é, construir a Transamazônica, a Belém-Brasília, qual era o slogan? Terra sem homens, para homens sem terra. Onde está essa terra sem homens? Entendeu? E mulheres, não são homens, né? E mulheres.
Não existe mais. Todo o nosso território está ocupado e sempre foi ocupado, certo? E tem sido cada vez mais apropriado pelos homens do negócio, pelos latifundiários, pelos grandes empresários, comprimindo cada vez mais os povos indígenas, entendeu? Os povos do campo. E aí, quando eles não conseguem fazer isso pela lei, eles vão pela bala. Olha o que aconteceu aí, o assassinato do jovem Isaac, indígena, recentemente, igual a eles, quantos camponeses, ribeirinhos, indígenas, quilombolas têm tombado pela ganância, não é? Cada vez mais da apropriação das terras, da apropriação da floresta, da apropriação das áreas. Isso requer uma mudança de visão. Olha, enquanto a gente continuar olhando a natureza como recurso, não é? Recursos naturais, chega, dói no meu ouvido você achar que a água é um recurso natural, de que a floresta e tudo que nela existe é um recurso natural. Ora, recurso natural, eu exploro do que eu quero. Não, são riquezas produzidas com os sujeitos, os seres humanos que sempre estiveram presentes neles. Essa mudança de visão antropocêntrica não vai se dar por lei, muito menos com a imposição da BNCC. Entendeu? Ela vai se dar por uma proposta educativa, curricular, se a gente compreender a importância disso. Se a gente não compreender, a gente vai continuar na lógica da epistemologia da prática. Os professores não sabem fazer, vamos elaborar as sequências didáticas que eles vão aplicar. E aí os educadores adoram receber as sequências didáticas, né, que outros produzem. Porque nós não sabemos produzir as nossas rotinas, o nosso planejamento, nós precisamos que os experts do conhecimento venham dizer para nós como é que nós temos que trabalhar com as nossas escolas. E eu não estou dizendo que a gente não deve dialogar com os experts, eu me considero um expert, mas uma coisa é dialogar com eles, e outra coisa é eles acharem que a gente não tem competência para fazer e que o nosso papel é de aplicar aquilo que eles acham que a gente tem. Então, nesse momento final, eu queria ressaltar as palavras da Márcia, não é? E se apropriando, não é, dos grandes curriculistas que nós temos excelentes curriculistas no Brasil, e os de fora também. Não é? O Apple é uma dessas grandes expressões, mas nós temos muitos bons curriculistas brasileiros. Então, reforçar esse entendimento que o currículo é uma questão de poder. E que eu penso que o convite que a SEMEC, que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo, né, e que é para a rede, e que é para a cidade também, entendendo, não é, que nós queremos fazer com que Belém se assuma como uma cidade educadora, não é? Então, o currículo tem a ver com o poder de decisão, o poder de construção, de elaboração, entendeu? É esse convite que nós estamos fazendo. Vamos imaginar que antes, não é? Eu não lembro, assim, você não é da rede, né? Mas eu acompanho. Eu não lembro, não é, de ver os gestores da secretaria convidando a comunidade acadêmica para assumir seu poder de construção. Como eu não vi entre os elaboradores da BNCC esta fala, não é? Então, há um convite para que a gente assuma, conquiste, porque poder ninguém dá para a gente, não é? A gente tem que conquistar.
conquistar o poder. Então, é o poder de decidir sobre a construção do currículo para as nossas escolas. Olha, o poder que envolve a autonomia. E com esta autonomia, reconhecer a diversidade que constitui as nossas identidades. Entendeu? Eu não vou conseguir fazer isso sozinho com os professores, ou com gestores, coordenadores pedagógicos, ou mesmo somente com os estudantes. Eu preciso ter a comunidade conosco, os pais, as mães, as organizações e movimentos sociais, os grupos existentes no território em que a escola está localizada. É fácil? Não é. Por que não é? Porque a nossa tradição é de um poder centralizado. Alguém que tem poder e determina o que vai acontecer com os demais. Eu acho que já está na hora da gente mudar isso. Entendeu? Da gente compreender que o poder pode ser compartilhado, que ele pode exercer um controle social. Entendeu? A gente não precisa ter medo dos pais ou isolar os pais, entendeu? E muito menos vamos dar vozes. Ninguém dá voz para ninguém. Nós precisamos reconhecer que todos os sujeitos têm voz. Entendeu? Como nós vamos reconhecer? Trazendo eles para junto de nós e reconhecendo que o que eles dizem tem valor. Entendeu? Importa para a construção curricular que nós estamos querendo fazer. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Entendeu? Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos ir para a disputa. Nós precisamos ir para a briga. Entendeu? E mostrar que as nossas territorialidades produzidas, não é, no nosso território, construídas no nosso território, elas têm valor, elas têm saberes, elas têm experiências, elas têm valores que são fundamentais para a continuidade da nossa existência. É isso que a gente precisa entender. A continuidade da nossa existência, a nossa sustentabilidade depende da gente envolver, não é? Comprometer, implicar todos nesse processo de construção. O máximo possível que a gente puder nesse processo de construção. Entendendo que ele vai ser conflitivo, entendeu? Que ele vai ser disputado e que a gente não tem que aniquilar as posições diferentes existentes nas nossas escolas, nos nossos grupos. Não, nós temos que abraçar, entendeu? E mostrar que a convivência com os diferentes, com os conflitos, com as contradições, elas são maravilhosas, porque é isso que vai provocar movimento. A gente precisa de um currículo em movimento. Então, como é que o currículo vai se movimentar? Trazendo os sujeitos para a briga, entendeu? Convocando a comunidade, os segmentos sociais, para manifestar seus posicionamentos, suas críticas, suas indignações, suas potencialidades, suas possibilidades. Eu acho que isso é possível, entendeu? É um exercício que nós precisamos fazer juntos, não é os gestores da SEMEC ou do Centro de Formação, entendeu? É toda a rede municipal de Belém. Então, toda a rede municipal de Belém implica todas as escolas, as creches, as UPs, implica as secretarias e os órgãos de gestão, implica o Conselho Municipal de Educação. Entendeu? Hoje nós temos problemas graves nos nossos conselhos. Em quase todos eles, as presidências, né, as lideranças
são de pessoas afinadas com o movimento Todos pela Educação. Aí é difícil, porque são os interesses privatistas que falam mais alto e que se impõem para nós como legal, e a gente fica repetindo e assimilando. A BNCC é um documento legal. É um documento legal, mas será que tem legitimidade? Nós participamos da construção, nós nos enxergamos nela. É isso que conta para mim, é isso que vale. Entendeu? Porque o legal pode mudar. Aquilo que foi aprovado, olha, há um tempo atrás eram os parâmetros. Depois vieram várias diretrizes. Agora é a BNCC. E, na minha opinião, não vai durar muito. Entendeu? Porque, assim como os parâmetros curriculares nacionais foram se desgastando, graças a todas as críticas e os confrontos que os educadores críticos, progressistas, pós-críticos foram mostrando, não é, os prejuízos da gente assumir um currículo nacional. Então, os parâmetros pedem socorro. Chegou o reforço, a BNCC. Mas não vai durar muito. Entendeu? Não vai durar muito porque a gente não está lá. Nós não nos sentimos representados naqueles conhecimentos, naqueles conteúdos. Certo? Então, é isso, pessoal. Vamos assumir nosso poder. Vamos afirmar nossa autonomia. Vamos afirmar a diversidade. Vamos amazonizar Belém. Vamos amazonizar os nossos currículos e a nossa cidade.